Olá, tudo bem? Eu sou o professor Galeno. Estou gravando essa aula de matemática, revisão. Nós vamos abordar aqui fração. Frações. Conforme a humanidade ela ficava cada vez mais desenvolvida, era necessário aí novos cálculos matemáticos que forneciam ajuda e soluções práticas, e o cálculo de fração é um deles, né? Veja, estamos vendo aí um avião e na direita vendo aí as poltronas, correto? Então será que alguém sozinho conseguiria bancar a viagem de um avião? Logicamente que não, né? Fica muito caro, né? Imagina, né? Você, né? Pagar, né? Toda a despesa de um avião ficaria muito caro. Então qual foi a solução aí que os empresários eles utilizaram aí? Qual foi o cálculo matemático para dar aí uma solução? Porque ficaria inviável, né? Imagina, né? Você tem um avião lá, você quer transportar pessoas, só que é um custo muito caro, né? Um avião desse tamanho, desse porte, ficaria muito caro, né? E o que eu faço? O que o empresário ele pensou? Vou usar aí um conhecimento matemático que vai trazer aí a solução para o meu problema. E qual é? A fração. Então, no exemplo do avião, podemos dizer que o todo ele representa aí o total de assentos deste avião, e a parte representa aquilo que conseguimos comprar. Veja, né? Então, qual é o total de poltronas? 200. Então, será que eu consigo pagar o preço de 200 poltronas? Não, é muito caro, não é verdade? Então, eu consigo, às vezes, pagar uma ou no máximo duas partes desse todo. Então, esse cálculo ajuda em diversos campos da vida moderna, se vocês forem perceber. Então, imagina o seu pai ou sua mãe, eles vão lá no açougue. Imagina eles ter que comprar todo o boi. Imagina. Tudo, imagina. Não, né? Ficaria difícil, ficaria caro, na verdade. E às vezes é muita coisa para uma família pequena. Ia estragar e ter que jogar fora. Então, quando o seu pai ou sua mãe vai no açougue e compram carne, eles estão comprando frações desta carne. Eles estão comprando apenas pequenas partes desse total, desse todo. Entende? Então, o cálculo de fração, ele é mais comum, ele é mais usado do que você imagina, não é? Por isso que é fundamental vocês terem esse conhecimento, e por isso que eu estou gravando essa videoaula de reforço para vocês. A ideia de fração como parte de um todo. Então, a gente está iniciando aí de uma forma bem simples, e à medida que formos aprendendo, vamos colocando termos técnicos mais avançados. Então, esse primeiro retângulo, ele representa o todo. Se você pegar ele, né, juntar as duas pontas, correto? Você vai dividir ele pela metade. E essa é a fração que representa aí 1 sobre 2. Ele é igual a 1 meio. Se eu colocar na forma decimal, ele é o 0,5. Então, se eu somar 1 meio mais um outro meio, ele me dá 1 inteiro. Então, qual é a parte que representa aí o todo? São os dois quadradinhos. Ele me representa o todo. Qual é a parte que representa aí a parte que eu desejo? Aquela que está pintada de cinza. Então é bom assimilarmos, né, o que é um todo e o que é a parte de uma fração. O numerador e o denominador são os termos desta fração.
Então, o que é meu numerador? Então, parte da fração, ele também é conhecido como numerador. Numerador é o que numera, né? É óbvio isso, né? Ele está numerando. E o todo, ele representa o denominador, ou seja, é o cara que domina. Correto? Então, o dominador 3 indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. E o numerador 2 indica quantas partes foram consideradas. Então, mas é importante eu conhecer esses dois termos técnicos, tá? Parte, todo, numerador e denominador. Aí você vai entender um conceito mais amplo. Aí embaixo está escrito como são escrito por extenso algumas frações, tá? Isso também vai ajudar vocês no conhecimento matemático. Por exemplo, ó lá, aqui ó, 1/10, tá? Aí na coluna da direita, 1/10. Então, por exemplo, deu lá 1/20. Eu vou ler 1/20, não. 1/20. Aí vai indo, entendeu? Então, quando a medida de 10, múltiplos de 10, eu vou lendo de acordo. 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, aí vai. Agora, não sendo múltiplo de 10, eu vou ler em forma de avos. Tá vendo? 10, 11 avos. Eu não vou colocar na forma ordinal. 11º, 12º, 13º, 14º, não. Se não for os múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, quando for, eu vou ler de acordo com aquele número. Se for 20 é 20º, 30 é 30º e assim por diante. Mas os números no meio eu vou ler em forma de 11 avos, tá bom? Tá aí algumas formas de leitura aí das frações. Agora, problemas envolvendo frações. Acompanhe as seguintes situações. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos, tá vendo? O todo é 5, as partes 4. Apenas 4 partes do total de 5 dessa quantidade. Então, quantas garrafas foram consumidas nessa festa? É óbvio, né? Que fica bem clara a evidência do cálculo, né? Então, nós sabemos qual é o todo e quantas partes foram aí correspondidas. Então, se for usado apenas 4 partes, correto? Então, eu multiplico lá, conforme vocês estão vendo na figura, 4 vezes 4, 4 mais 4 mais 4, 16. Olha só que maravilha. Posso fazer 4 vezes 4, eu posso somar aqui 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. Simples. Então, esse tipo de exercício ele fica muito fácil. Tem outro jeito de fazer? Tem, né? Tem um outro jeito de você fazer. Você pode pegar o número 20, você vai dividir por 5 e multiplicar por 4. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O 20 eu divido pelo total, que é 5, e desse total eu quero apenas 4 partes. E essas 4 partes representam aí o 16. Também dá para fazer dessa forma aí bem rápido e simples. Isso vai ajudar vocês nessas provas de avaliação de entrada e outras provas que envolvem fração. Às vezes é algo bem simples, né? Tem todo aquele enunciado, mas você só vai lá, pega os números, coloca da forma correta e resolve. Agora, vou pedir para vocês tentar fazer esse aí. Mariana gosta de água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para o seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, certo?
Então, os 18 cocos representam o total? Não. Quantas partes esses 18 cocos representam? Aí fala, o que corresponde a 1/4 da quantidade encomendada. Então, quantos cocos foram encomendados? Então, se 18 representa apenas 1/4, faltam outros 3/4. Então, agora é só você multiplicar por 3 e somar o 18, né? E aí vai dar um total de 4/4. Então, tenta fazer isso daí, depois a gente vê em sala de aula. Agora, simplificação de frações. É necessário tornar as frações irredutíveis. Ou seja, até esgotar o último recurso. É pouco exaustivo? É um pouco exaustivo, mas é necessário, tá bom? Mas não se preocupe, à medida com o passar do tempo, vocês vão aí pegando o jeito, tá bom? Vamos lá, pegando a fração 48 dividido por 72 avos. Então, eu vou dividir o 48 por 2 e o 72 por 2. O que isso quer dizer? O que eu divido em cima, eu tenho que dividir em baixo. Se eu dividir o meu numerador por 2, eu tenho que dividir o meu denominador por 2 também. Correto? O que eu divido em cima, eu divido embaixo também. Caso, eu sempre vou iniciar com o número 2, tá, gente? Caso o 2 não sirva, vou para o próximo e assim sucessivamente. Esse número quem determina é você, tá, aluno? É você que determina esse número. Ah, professor, eu quero começar com 4, eu quero começar com 5. Não tem problema. Eu, particularmente, eu gosto de iniciar com o número 2, que fica um pouquinho mais fácil. Mas se você quer já começar dividindo por 4, ótimo, por 6, por 8, enfim. Você, aluno, que determina. A única regra do jogo é essa. O que você dividir em cima, que é o numerador, você também tem que dividir o mesmo número em cima, tem que dividir embaixo com o denominador. Tá correto? O resto é você que manda. Então, 48 dividido por 2 dá 24, 72 dividido por 2 dá 36. Dá para continuar? Dá. Então, 24 dividido por 2 dá 12, 36 dividido por 2 dá 18. Ótimo, beleza. Então, o número 12 é par, o número 18 é par, então dá para continuar dividindo por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Agora, o 6 é par e o 9 é ímpar. Então, qual é o número que é divisível tanto por 3 quanto por 9? O 2 já não dá mais, não é verdade? Então, qual é o próximo número? O 3. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Dá para continuar aí? Não, acabou. Então, pronto, você acabou de simplificar as frações, tornando elas irredutíveis. A mesma coisa vai acontecer também lá no cálculo de raiz. Você também tem que ir até as últimas consequências. Então, quem assistiu ao vídeo aula do cálculo de raiz vai ter que também tornar ele irredutível, indo até o último. Então, é só isso que eu tinha para ensinar para vocês nessa questão aqui da simplificação de frações, tornando ela irredutível. Em suma, é isso. O que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo igualmente, exatamente igual. Os demais números ficam ao meu critério. Eu posso começar com 2, com 4, com 6, com 3, enfim. Fica ao meu critério. Muito bem. Reduzindo duas frações ao mesmo denominador. Então, pode acontecer que eu tenha uma fração diferente da outra, não é? Em especial, nos cálculos de
adição e subtração de frações. Então, quando meus denominadores são diferentes, não são iguais, eu preciso resolver isso de um outro jeito, tá? Mas não se assuste que é algo bem simples e algo bem fácil, mas fique atento a isso. Agora, quando os meus denominadores são exatamente iguais, né? Aí sim, eu vou lá e faço a operação de adição ou subtração. Mas quando são diferentes, né? Eu preciso realizar esse cálculo aqui e que requer também um pouquinho mais de conhecimento matemático. Veja só. Então, como eu posso fazer isso? Adição, né? Vamos lá fazer um cálculo de fração de adição. Então, meu denominador 2 e o meu denominador 5 na outra coluna. Não dá para resolver. Então, eu preciso usar um conhecimento. Qual é o conhecimento quando eu estou trabalhando com dois números diferentes? É o MMC. Lembre, pessoal, sempre que eu deparar com um cálculo que eu tenha 2, 3, 4, 5 números diferentes, eu preciso arrumar uma solução exatamente igual para ambos, correto? E essa solução é o MMC, que é por meio de fatoração de números primos. Então, eu vou pegar o número 2 e o número 5, vou fazer aquele esquema lá de forma de cruz, né? E vou dividir pelos números primos. 2 dividido por 2 dá 1, ótimo, legal. 5 dá para dividir por 2? Não, abaixa, né? 5 dividido por 5 dá 1, opa, encerrou a conta. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto, encontrei a solução. Algo que atende tanto o número 2 quanto o número 5 é o número 10. Por quê? 10 ele é divisível por 5 e 10 também é divisível por 2 ao mesmo tempo. Não é? Então, imagine se eu não tivesse aí esse conhecimento, eu não conseguiria avançar, né? Professor, tem outro jeito de resolver isso? Também tem, né? Mas aprenda esse primeiro para que você possa aprender outras técnicas, outras formas de abordar essa solução. Então, agora lá para o segundo campo, tá vendo? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o meu numerador, certo? Da primeira coluna e multiplicar pelo denominador da segunda coluna, conforme vocês estão vendo aí embaixo. E eu vou repetir o mesmo processo na segunda coluna. Eu vou pegar o meu numerador e multiplicar o meu denominador. Pessoal, é exatamente como que está aí. Se você inverter, né, pode dar aí um resultado diferente dependendo da situação. Principalmente se estiver trabalhando com números negativos, tá? Na adição nem tanto, né? Porque não importa aí as ordens das parcelas, o resultado vai ser o mesmo. Mas já na subtração, se você inverter, aí vai dar um resultado contrário, tá bom? Então procura aprender a fazer exatamente do jeito que está aí. A primeira coluna, certo? É o numerador versus o denominador da segunda coluna. E a mesma coisa se repete com o numerador da segunda coluna versus o denominador da primeira coluna. Exatamente como que está aí. Então, em outras palavras, devemos multiplicar em forma de x. Qual o resultado? 1 vezes 5, 5 e 1 vezes 2, 2. Ótimo. Então, coloco lá 5 mais 2 é igual a 7. 7 décimos. Então, 1 meio mais 1 quinto é exatamente igual a 7 décimos. E na subtração, como que é feito? Exatamente igual.
correto? Olha lá, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa. Agora 5 menos 2 é igual a 3, então deu 3 décimos. Ok, pessoal? Procura replicar e fazer exatamente assim, que você vai dar certo, o resultado vai aparecer da forma correta e você vai alcançar o seu objetivo. Então, na fração, resumindo aqui, né? Cálculo de adição e subtração. Toda vez que aparecer números diferentes, eu preciso encontrar uma solução iguais para os dois denominadores. E a solução é achar um mínimo múltiplo comum entre eles. Aí eu preciso fazer a fatoração por meio da decomposição por meio de números primos. Então, é só isso que eu preciso fazer. Então, anota aí no seu caderno, em caso de dúvida, volta a pesquisar, ler seus materiais para você conseguir fixar bem essas informações e aprender bem esse cálculo de fração. Agora, como eu posso fazer isso no caso da multiplicação? Na multiplicação já é diferente, é bem mais rápido, bem mais fácil e bem mais tranquilo. Devemos multiplicar diretamente tanto os numeradores quanto os denominadores. Então, o numerador multiplica o numerador do outro lado. O denominador multiplica o denominador do outro lado. Simples assim, simples e fácil. Então, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 5, 10, deu aí 1 décimo. Esse aqui não tem muito o que ensinar, gente. É muito fácil mesmo. Agora, como eu posso fazer isso? Divisão. Então, na divisão, a gente requer um pouquinho de atenção aqui, tá bom? Então, vamos lá seguir o passo a passo. Então, 1/2 dividido por 1/5. O que eu faço aqui? Essa primeira coluna, 1/2, eu vou copiar ela exatamente igual ali, tá vendo? Depois do igual, eu vou copiar ela exatamente. Vou pôr ali. Ótimo. Agora, na minha segunda coluna, eu vou dizer assim para vocês. O que está no sol vem para a sombra, o que está na sombra vem para o sol. Você viu que o denominador passou a ser o meu numerador e o meu numerador passou a ser o meu denominador. Eu inverti, tá vendo a seta aí? Eu invertendo? Foi isso que aconteceu. Eu virei a chave aí. E o meu sinal de divisão, ele troca. Ele passa a ser o sinal de multiplicação. Feito isso, correto? Feito isso, agora sim, eu multiplico direto. 1 vezes 5, 5, e 2 vezes 1, 2, que é igual a 5 sobre 2. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Daqui a pouco eu vou explicar. Então, pessoal, fica atento ao cálculo de fração com respeito à divisão. Ele é bem simples, né? Você percebeu aí? A segunda coluna, a primeira coluna eu mantenho, a segunda coluna eu inverto ela, certo? O que está no sol passa para a sombra, o que está na sombra passa para o sol. Eu inverto, vira a chave. E o sinal de divisão, ele é trocado pelo sinal de multiplicação. E ele torna aquele cálculo de multiplicação direto, ele é bem mais simples e fácil. Então lembre-se, né, que a gente viu sobre fração mista, fração imprópria. O que seria a fração imprópria, né? Então, quando o meu numerador é maior que o denominador, ocorre o que chamamos de uma fração mista, né? Então, isso não pode acontecer, é óbvio, né?
Então nunca que o meu numerador possa ser maior do que o meu denominador. Então nesse caso, o que aconteceu? Deu dois números inteiros, porque 4 dividido por 2 é 2. Deu dois números inteiros e mais um meio, que sobrou 1, né? 4, 5 menos 4, 1. E ficou aí 2 inteiro e mais um meio. Então, pessoal, quando isso acontecer, você tem que dar sequência da forma correta, porque aí ela se torna uma fração imprópria. Então, toda fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador é chamada de fração imprópria. Tá vendo? Aí, nesse caso, deu 2 inteiro mais um meio. É uma forma de fração mista, tá bom? Então, aprenda o que está acontecendo aí. Também temos aí fração na forma de probabilidade. É importante que vocês aprendam isso também, visto que isso cai muitos em provas, né? Em concurso, as provas de entrevista, né? Vocês também é bom aprender como ler fração na forma de probabilidade. Então responda as questões aí no caderno. Márcia foi colocar em um estojo estas fichas. Então, qual é o total de fichas? 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Em quantas fichas está escrito o número múltiplo de 5? Opa, quais são os números múltiplos de 5? O 15 é múltiplo de 5? Sim. O 20 é múltiplo de 5? Sim. O 13 é múltiplo de 5? Não. 35 é múltiplo de 5? Sim. 50 sim. 21 não. 40 sim. 25 sim. 30 sim. E 5 não, né? Aí nós temos 8 fichas, né, de múltiplo de 5 e 2 fichas que não é múltiplo de 5, né? Que é o 13 e 21, né? O 5 é múltiplo dele mesmo, certo? Legal. Agora, outra pergunta: se Márcia pegar ao acaso, sem olhar uma dessas fichas, é mais provável pegar uma ficha com um número múltiplo 5 ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5? Então, lógico que a probabilidade maior é ela pegar aí a ficha com um número múltiplo de 5, né? Então, o total é quantos? 10. O número de fichas múltiplo de 5 são 8, né? Então a probabilidade é maior pegar o número de fichas múltiplo de 5 do que a das quais que não são múltiplos de 5, que é o 21 e o 13. Então aqui é só uma pincelada de como a gente pode ler fração na forma de probabilidade. Pessoal, chegamos ao final do curso. Obrigado e bons estudos.